A pensão por morte é um dos benefícios do INSS que, diferente de outros benefícios mais comuns, como auxílio-doença, o salário maternidade ou aposentadoria, quem usufrui não é segurado, ou seja, a pessoa que contribui com o INSS todos os meses. A pensão por morte é deixada para os dependentes do segurado. Esse é um grande diferencial da pensão por morte. Ela existe para amparar a família da pessoa que faleceu, substituindo assim o valor que o segurado recebia de salário ou de aposentadoria. Como esse é um dos benefícios do INSS menos comentados, as pessoas acabam tendo muitas dúvidas em relação a ele. E já adianto que a pensão por morte sofreu grandes mudanças com a reforma da Previdência. Pensando nisso, fizemos esse vídeo para mostrar tudo o que você precisa saber sobre a pensão por morte e te deixar completamente atualizado sobre o assunto. Então, vamos lá, vamos direto ao que interessa. O primeiro ponto fundamental é entender quem tem direito à pensão por morte. Como o benefício foi criado para amparar economicamente a família do falecido, a pensão por morte é destinada àquelas pessoas que dependiam economicamente do segurado. Porém, não basta saber que o segurado era o responsável pelo sustento dessas pessoas. Outros fatores também são levados em consideração no momento de se definir quem são os dependentes de alguém, tais como o grau de parentesco, idade dos filhos, existência de deficiências e estado civil. Nesse sentido, os dependentes são divididos em 3 classes. Dependente de primeira classe, que compreende o cônjuge, companheiro no caso de união estável e os filhos menores de 21 anos ou inválido ou que possua deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Esses dependentes não precisam comprovar a dependência financeira do falecido, pois essa já é presumida pela relação do parentesco existente. A única coisa que precisará ser comprovada é, portanto, o parentesco. Vale destacar que o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho. Cônjuge ou companheiro divorciado só terá direito à pensão por morte caso ele ou ela recebesse pensão alimentícia do segurado ou segurada falecidos. Já os dependentes da segunda classe são os pais do falecido. Para que eles tenham direito à pensão por morte, eles precisarão comprovar a dependência econômica do segurado falecido. Agora, os dependentes de terceira classe são apenas os irmãos não emancipados de qualquer condição, menor de 21 anos, inválido, podendo ser deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Assim como os pais, esse irmão também precisará comprovar a dependência econômica com o finado. E para que servem essas classes de dependentes? Você deve estar se perguntando aí, né? A lógica é priorizar no recebimento da pensão por morte os dependentes mais próximos. Assim, se houver dependente de primeira classe, os dependentes de segunda e terceira classe não terão direito ao benefício. Só se não houver dependentes da primeira classe que os dependentes de segunda classe terão direito ao benefício. E o mesmo acontece com os da classe 3. Para que eles tenham direito, é necessário que o falecido não tenha deixado dependente de classe 1 e nem de classe 2. Existe um prazo para solicitar a pensão por morte? Na verdade, não, mas a data de solicitação do benefício pode interferir na data de início do benefício, a chamada DIB. Então, imagine que Maria faleceu, deixando o marido 2 filhos, e eles solicitaram a pensão por morte 7 dias após o falecimento da Maria. Nesse caso, como os dependentes foram ágeis na solicitação do benefício, eles terão direito à pensão contada a partir do falecimento de Maria, mesmo que o benefício só seja aprovado depois de 3 meses. Já a situação do José, que seu filho só solicitou a pensão 9 meses após o falecimento do pai, existe a possibilidade da DIB ser contabilizada a partir da data de solicitação. Então, nesse caso, por ter demorado a dar entrada no pedido, o filho de José acabou perdendo 9 meses de pagamento da pensão por morte. Vale destacar que a data da DIB varia de acordo com a data do falecimento. Então, se faleceu até 10/11/97, a DIB será a mesma que a data do óbito, independente de quando o requerimento for feito. Se faleceu entre 11/11/97 até 4/11/2015, a DIB vai ser fixada do óbito, quando for requerida até 30 dias depois do falecimento do segurado, ou da data do requerimento administrativo do INSS, se for solicitada após 30 dias, ou ainda na data da decisão judicial em caso de morte presumida. Se faleceu entre 5/11/2015 até 17/1/2019, a DIB será na data do falecimento, quando for requerida até 90 dias depois do óbito do segurado, ou
na data do requerimento administrativo do INSS, se for solicitado após 90 dias, ou ainda na data da decisão judicial em caso de morte presumida. E nos casos do falecimento ter sido após 18 de janeiro de 2019, a DIB será na data do óbito, quando for requerida em 180 dias após o falecimento do segurado para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o falecimento para os demais dependentes, ou na data do requerimento administrativo no INSS, se for solicitado após o prazo do ponto anterior, ou ainda na data da decisão judicial em caso de morte presumida. Para a solicitação da pensão por morte, será necessário que os seus dependentes comprovem a qualidade de segurado da pessoa que faleceu, o óbito e a relação de dependência que possuíam com essa pessoa. Nesse sentido, os documentos primordiais são a certidão de óbito original, documentos pessoais do falecido e dos dependentes, procuração ou termo de representação legal, incluindo documento de identificação com foto e CPF nos casos de menores ou deficientes mentais, documentos que comprovem as relações previdenciárias do falecido, como carteira de trabalho, extrato do CNIS, certidão de tempo de contribuição, carnês, documentação rural, dentre outros, e documentos que comprovem sua qualidade dependente. Esses documentos variam de acordo com o dependente e a classe a que ele pertence. Lembrando que no caso dos dependentes de segundo grau, que são os pais, e os dependentes de terceiro grau, os irmãos menores de 21 anos, será preciso comprovar a dependência financeira do falecido para ter direito à pensão por morte. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se essas informações foram úteis para você, nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade para vocês aqui diariamente. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês uma maravilhosa noite. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!